Glória a Deus. Poder sentar, mas não durma, é sentar, não dormir. Manda o sono embora, principalmente os irmãos que trabalham na construção, as irmãs que trabalham na limpeza. Eu sei que vai chegando tarde da noite, os irmãos que trabalham no Uber dirigindo, vai chegando um momento que... Mas temos alguns minutos para ouvir a palavra de Deus e nos alimentar, tá? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, assim como se alimenta o seu corpo físico com comida, devemos também alimentar o nosso corpo espiritual, né? E como é que alimenta o corpo espiritual? Como é que alimenta o homem interior, né? É com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é pão vivo, né? Não dormido, é pão vivo que desceu do céu. É esse pão que nós somos alimentados. E o próprio Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Então Jesus é a palavra, né, fala de Jesus, e quando você ouve a palavra, você está sendo alimentado, né, a sua fé está sendo acrescida, né, porque você está ouvindo sobre as maravilhas de Deus, você está ouvindo sobre os feitos de Deus, você está ouvindo sobre o projeto de Deus. Nessa noite, eu quero falar sobre Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E eu quero lhe perguntar, você já parou para pensar nisso? Qual o propósito de Deus para a minha vida? O que é que Deus espera de mim? Existem pessoas que são egoístas ao extremo, que passam pela vida, por esta vida, sem nunca se fazer essa pergunta, está apenas preocupada consigo mesmo, né? Com seus afazeres, com a sua vida, e não para pensar no propósito de Deus, não para pensar no que Deus quer para ela. Será que Deus quer que a gente apenas passe por aqui? Outras pessoas se perguntam: será mesmo que Deus tem um propósito para a minha vida? Porque a história de vida dessas pessoas, de alguma maneira, foi uma história de vida trabalhosa, difícil, laborosa, uma vida com muita dificuldade, e ela acaba não acreditando no potencial que ela tem, ou não acreditando que Deus tem um propósito. Então ela sempre está dizendo para si mesma: Deus não tem propósito para a minha vida, Deus não tem interesse na minha vida, o que é que eu posso fazer, né? E eu quero nessa noite dizer que Deus tem um propósito na minha, na sua, na nossa vida, tá? E prova disso é você está vivo, você está viva. Esta é a prova de que Deus, ele tem um propósito na sua vida. Se você parar um pouco para pensar, você vai ver que muitas pessoas que você conheceu ao longo da vida, até hoje, se foram, mas você permaneceu. E se você parar para pensar mais ainda, você vai conseguir enxergar os livramentos que Deus te deu ao longo da sua vida, tá? E você está aqui de pé. Você já se perguntou por que você está aqui nos Estados Unidos? Por que você veio parar nos Estados Unidos? Você já se perguntou, talvez, né, você que está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, ou você que vai ouvir essa mensagem posteriormente, seja onde você estiver, você já parou para se perguntar, né, o porquê Deus te colocou neste lugar, o porquê você está neste lugar, porque a sua história de vida, nós não temos passado, nós temos história, né? A nossa história de vida foi assim, é assim. Então Deus tem um propósito, e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2, eu ministrei essa mensagem lá em Gainesville, e quero ministrá-la aqui, tá? E nós vamos falar de um personagem, ou uma personagem bíblica, por nome Raabe. Todos já ouviram em alguma ocasião a história dessa mulher, ouviram falar dessa mulher, né? E
por essa mulher estar, não ser, né? Por essa mulher estar prostituta, ela é criticada, ela é apontada, muitas pessoas passam pela história dessa mulher e não dá valor, né? Leem rapidamente porque não é interessante, né? Uma mulher que está prostituta, né? Porque não é prostituta, porque ela não nasceu prostituta, ela é uma mulher, e a Bíblia deixa bem claro isso em Josué capítulo 2, versículo 4, né? Ela é uma mulher, mas ela está naquele momento, né, prostituta. Ela não pediu para ser, ela não nasceu assim, mas ela se tornou assim, pelas circunstâncias da vida, circunstâncias essas que a Bíblia não cita a razão, ou como ela foi parar neste quadro. Mas vamos ler Josué capítulo 2, a partir do verso 4, que diz assim: contudo, depois de ter escondido os dois homens, a mulher respondeu, note que a Bíblia diz, a mulher respondeu, sim, de fato os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde tinha vindo. Os homens partiram por volta do horário que o portão era fechado, quando era noite. Para onde foram, eu não sei, mas se vocês correrem atrás deles, rapidamente os alcançarão. Na verdade, ela os tinha levado para o telhado, e escondendo-os embaixo de alguns feixes de linho que havia encontrado ali. Os homens os perseguiram ao longo de todo o caminho dos Val até o Jordão. E tão logo os perseguidores partiram, o portão foi fechado. Os dois homens ainda não tinham se deitado quando ela retornou ao telhado e lhe falou: eu sei, preste atenção que essa mulher disse, eu sei que Adonai, na sua Bíblia está, eu sei que o Senhor deu a vocês esta terra. O temor de vocês nos tem abatido a todos nós. Todos nessa terra estão amedrontados por causa de vocês. Nós ouvimos como Adonai secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando deixaram o Egito, e o que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, Sion e Og, e que vocês os destruíram completamente. Tão logo ouvimos isso, nosso coração desmaiou por causa de vocês. Todos estão em estado de depressão por causa de Adonai, o seu Deus. Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Então, por favor, jurem-me por Adonai, que uma vez que fui bondosa para com vocês, também serão bondosos para com a família de meus pais. Dei-me alguma evidência de sua boa fé. Amém. Glória a Deus. Bem, aqui está um relato, um diálogo dessa mulher conhecida como Raabe. Em algumas traduções diz meretriz, em outras prostituta. Essa mulher, já disse, ela estava prostituta, ela não nasceu prostituta, ela não pediu para ser prostituta, mas pelas circunstâncias da vida, levaram essa mulher a estar nessa situação. A Bíblia diz, no livro de Josué, um livro histórico que conta a história, tá? Que conta a história do povo hebreu aqui ainda, né? Eles depois foram chamados de israelitas ou judeus, mas aqui em Josué ainda era um povo hebreu. E o livro de Josué é um livro histórico que conta a história da nação hebreia, da nação de Deus, da nação de Israel, que veio se tornar a nação de Israel. E essa mulher, quando soube e quando notou dois homens,
dentro do seu estabelecimento, dois homens diferentes que ela nunca tinha visto. E é importante você ler a palavra de Deus, ler as histórias na Bíblia, e você vai imaginando como foi, para que você possa entender a palavra de Deus. Você vai lendo a Bíblia e você vai imaginando como aquilo foi acontecendo, vai vendo a história, vai vendo o desfecho na sua mente. Não leia simplesmente por ler, não leia correndo, não leia passando, mas você vai lendo as histórias e você vai fazendo a narrativa na sua mente. Então, essa mulher viu dois homens diferentes no seu estabelecimento. Na altura de tempo, essa mulher já sabia que esses homens estavam ali para espiar a terra. Por quê? Porque essa mulher, ela diz: nós ouvimos. O texto, o versículo está dizendo que essa mulher, ela, neste diálogo com esses dois espias, é como se eles fossem da polícia secreta, de Israel, foram ali a mando de Josué, depois que o povo saiu do Egito, e Deus vem dando vitória e fazendo milagres diante dessa nação. Então, esses dois homens foram para espiar a terra. Essa mulher diz para esses dois homens: nós ouvimos. E ela faz uma pregação para esses dois homens. Ela entrega a chave de Jericó para a nação de Israel. Como essa mulher faz isso? Como essa mulher derreteu ou se entregou, derreteu seu coração, se entregou para o Deus de Israel? Ora, neste estabelecimento era o point dos mercadores. Todos vocês sabem que neste período aqui, não havia as empresas que nós temos hoje, que transportam mercadorias. Eram os mercadores que levavam as mercadorias de cidade em cidade. Então eles iam parando nos lugares mais conhecidos. Então este aqui era o point de Raabe, era o prostíbulo onde ela estava. Era o ponto de encontro onde os mercadores se reuniam e ali eles começavam a falar. Ali eles começavam a contar as histórias. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, o que é que acontece? Ela começou a ouvir neste estabelecimento, zum, a notícia de que havia um povo que era escravo no Egito, e que esse povo tinha uma história estranha. Que história era esta? Que este povo tinha um Deus, e este Deus havia feito uma promessa a esse povo, e que daria a cidade de Jericó, Canaã, para eles. Então eles ficavam dando risadas com essa história. Por quê? Porque neste período, era um período do enoísmo. O enoísmo é a crença do Deus verdadeiro, é o Deus mais forte, é o Deus que prevalece. Então, o Egito, naquela época, era o país, vamos dizer assim, mais próspero, com Deus mais forte, um país que todos tinham inveja. É como os Estados Unidos, você vê aí, muita gente com inveja, com raiva dos Estados Unidos, pela força que os Estados Unidos têm, na sua moeda, no poder de compra, na estabilidade. Então, o Egito era a mesma coisa. Então, todas as outras nações respeitavam o Egito. Por quê? Porque esse povo egípcio tinha um povo que estava sendo escravizado por eles. Então, esse Deus dos hebreus era um Deus fake, falso. Por quê? Porque não estava fazendo nada. A história era uma história que simplesmente se contava, mas esse Deus até agora não tinha feito nada. O povo continuava sendo escravo no Egito. Então, Deus forte, a nação forte era a nação
egípcia. Então, mas de repente, essa conversa mudou de uma hora para outra. E Raabe, ela estava no lugar certo, na hora certa, tá? E Deus já tinha escolhido Raabe, pastor, Deus tinha escolhido Raabe, claro, por que não? Quando você coloca títulos ou rótulos sobre as pessoas, você cria uma barreira, você passa para olhar para as pessoas diferente, achando que essa pessoa é menor, que Deus nunca pode usar essa pessoa pelo estado em que ela se encontra, pela história de vida que ela carrega. Então, Deus havia escolhido, há 80 anos atrás, quando Deus chamou Moisés, Raabe já estava no propósito e nos planos de Deus, uma pessoa improvável, porque se fosse a minha escolha, a sua escolha, talvez a gente chamaria alguém mais importante da cidade, mas Deus escolhe os improváveis. Deus escolheu uma mulher chamada Maria Madalena, que tinha 7 demônios, 7 demônios, um para cada dia da semana, 7 demônios, e Deus escolheu essa mulher, antes da fundação do mundo, para dar a notícia mais importante de todas. Qual foi? Jesus ressuscitou, foi ela que foi levar essa notícia. Então Deus escolhe pessoas improváveis. Deus escolheu Lídia. Quem era Lídia? A primeira crente da Europa, mochileira, era uma mochileira, vendedora de púrpura, mas Deus escolheu Lídia. Então, as escolhas de Deus são feitas por pessoas improváveis, pessoas que você olha e talvez não dá valor, talvez você diria, não está pronta, não está preparada, não tem o gabarito, não tem diploma, não tem nada que possa, talvez você disse assim, será que eu sirvo para Deus, para alguma coisa? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas Deus, quando te criou, Deus colocou um dom em você. Descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida, porque Ele tem um propósito na sua vida. Então, essa mulher que Deus já tinha escolhido, ela há 80 anos atrás, quando chamou Moisés, ela já estava no schedule de Deus, ela já estava na história de Deus. Então, esse povo que estava lá no Egito, que tinha um Deus que havia feito uma promessa, mas até então nada tinha acontecido, esse Deus chama Moisés, e Moisés está onde? Moisés agora está com 80 anos, pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, ovelhas que nem era dele, fugitivo do Egito, perseguido pela Polícia Federal do Egito, porque matou um egípcio, e acima de tudo era gago. E aí Deus disse, Moisés, eu preciso de você, porque você é o homem que cresceu dentro do palácio, eu lhe dei o privilégio de crescer dentro do palácio. Como assim? Porque quando Deus quer, irmão Haroldo, Deus faz assim. Faraó tinha mandado matar todas as crianças do sexo masculino, mas a Moisés, Deus disse assim, Faraó, você vai criar no seu berço, no seu colo. E Deus faz assim, Deus fez Moisés crescer, tá? Debaixo do palácio, ele entrava e saía a hora que ele queria. Só que, agora, 40 anos no deserto, Moisés ficou pesado de língua. Aí Moisés disse assim, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu sou gago. Aí Deus disse, não tem problema, eu vou lhe dar uma boca. E Deus deu Arão. Agora você imagina, uma pessoa gaga, como já é difícil, ela vai falar e fica que. Agora imagine um gago com intérprete, é pior ainda. Então, quando Moisés chega na presença de Faraó, que começa aí Arão diz assim, o Senhor, porque era o intérprete, mandou dizer que era para tirar o povo. Então, Deus escolheu Moisés, e aí agora começa a movimentação deste Deus. Como? Deus começa a mandar pragas sobre o Egito. E cada praga daquela, Deus estava desafiando e destronando um Deus egípcio. Por quê?
Porque eu disse para vocês no início da minha fala, que neste período, a crença era a crença do Deus mais forte. Então, quando Deus manda as pragas, Deus está desafiando cada Deus. Quando Deus mandou a praga de mosca, Deus estava desafiando Beelzebu, que é o Deus das moscas, dos insetos, desafiando e derrotando. Então, imagina só, aí o que acontece? Os mercadores, quem lembra dos mercadores diz amém. Os mercadores que passavam vendendo suas mercadorias, chegavam agora em Jericó, no point de Raabe, lugar de encontro, e começava a dizer: olha, eu passei pelo Egito e vocês não vão acreditar no que eu vi. Sabe aquele povo que tem lá, que a gente dava risada do Deus dele, dizendo que ia dar Canaã para eles? Esse Deus está dando maior trabalho no Egito. Como assim? Olha, saí de lá e estava uma praga de piolho, que os sacerdotes não conseguiam nem dar o sacrifício deles aos deuses lá, porque estavam imundos, estavam cheios de piolho. Aí o outro disse: não, essa notícia já é velha, eu vim de lá agora, tem o quê? Tem uma semana, e não é mais praga de piolho, agora é praga de rã. As rãs invadiram o Egito, e Faraó está correndo doido. E Raabe começou a ouvir isto, e ela, que tem uma história difícil, porque eu disse para vocês que ninguém se torna prostituta porque quer se tornar prostituta. Porque se hoje, para um pai, para uma mãe, para um tio, para um irmão, ter alguém na família prostituta é difícil, né? Você olha e diz assim: olha, fulano de tal, não gosta nem de tocar no assunto, é ou não é? Não gosta nem de tocar. Se é difícil, imagina lá atrás, neste período, que as mulheres aqui neste período nem estudavam, pastor. A realização das mulheres nesse período era crescerem, casarem e educarem os filhos. Essa era a maior realização. Agora, você acha que o desejo de Raabe era diferente? Não, ela também queria ter filhos, queria ter família, porque Deus colocou isso em toda mulher. O desejo de ser mãe, o desejo de procriar, de criar, de ter filhos, Deus colocou isso. É por isso que se tem tanto problema com a sogra e a nora. Você não já viu problema com sogro e nora? Não, não tem, já viu? Mas com sogra e nora tem. Por quê? Porque a nora cria o seu filhinho ali do lado, ele vai crescendo, daqui a pouco chega uma magricela no pedaço, e aí ele começa a se apaixonar por ela, e ela começa a interferir na situação, né? Por quê? Porque ela também tem um sentimento, além de amar a pessoa, mas ela também tem um sentimento materno, porque isso está na mulher. Então a sogra fica incomodada, porque uma não quer dar o filho, que é a sogra, mas a outra quer tomar, que é a nora. Então começa a ter os problemas. Mas aqui, essa mulher, por nome Raabe, ela tinha esse sentimento, ela queria ser uma pessoa realizada na vida, mas por algum motivo ela chegou neste quadro que ela chegou. Mas mesmo assim, Deus não descartou. Então ela está ouvindo as notícias. E essa mulher, com essa história difícil, ela começou a pensar, irmão Haroldo, olha, o Deus aqui de Canaã é diferente. Baal, ele só dá privilégios a pessoas que têm condições. Se você tem condições, você está em uma posição elevada, você está bem. Baal era o Deus de elite, então só abençoava aqueles que tinham condições. Então até na religião ela era excluída. E ela começou a pensar, olha, se este Deus está fazendo tudo isso por um povo que é escravo
escravo, um povo sofrido, um povo que não tem aparência, um povo que não tem reconhecimento, um povo que não tem nada. Esse Deus também, Ele pode me acolher. Ela começa a fazer os seus julgamentos mediante aquilo que ela vai ouvindo acerca de Deus. Estão me entendendo? Diz amém. Ela vai ouvindo acerca das maravilhas, da grandeza desse Deus, e aí ela começa a ficar ansiosa por cada novo mercador que vai chegando no estabelecimento dela, porque ela quer mais notícia. Ela passa agora a torcer pela nação de Israel. Ela passa agora a torcer por este Deus. Por quê? Porque ela se coloca na posição de sofrimento, de dor. Ela está assemelhando a sua história difícil com a história do povo hebreu. E aí de repente chega o mercador e diz assim: olha, a notícia mais recente, porque naquela época não havia fax, não havia internet, Facebook, WhatsApp, Twitter, não havia nada disso. Então as informações chegavam assim, através da comunicação. Então ela ficava ali antenada. Então, quando chegava alguém novo, ela ficava ali meio que rondando para ouvir a conversa. Ela queria saber. O coração dela estava fervendo por notícias desse Deus, o que esse Deus tinha feito. Além disso, será que Deus ia tirar o povo mesmo? Será que não tinha? De repente ela ouve, olha, a notícia mais recente, quentinha, fresca da hora, devia ter mais ou menos um mês que tinha acontecido, mas até chegar lá, né? Então, Deus mandou uma praga e matou todos os primogênitos no Egito, até o filho de Faraó morreu, não tem sucessor, está um caos, e ele até já liberou o povo hebreu, e esse povo agora já saiu do Egito, com prata, com ouro, com bens, com tudo, e ele está vindo para cá. Aí o coração de Raabe começou a acelerar, está vindo para cá, e quando eles vão chegar, e aí, quando o povo de Jericó viu essa notícia que começou a se espalhar, porque o rei, Raabe era conhecida, tinha influência. Por quê, pastor? Porque o rei foi lá para perguntar sobre os 2 homens que estavam no estabelecimento dela, sim ou não? Está aqui no texto, então o rei conhecia, era um estabelecimento conhecido. Foi lá, Raabe, tem 2 homens aí, e sabemos que esses homens vieram aqui para espiar a terra e tirar para fora. Este foi o diálogo. Então, meus irmãos, Raabe era conhecida, e aí essa notícia chegou no coração do povo de Jericó. O povo hebreu saiu do Egito, o Deus dele matou todos os primogênitos da casa, dos rebanhos de Faraó, e não tocou em um fio de cabelo do povo hebreu. Ninguém morreu na nação hebreia, ninguém, mas na nação egípcia, luto total, sem sucessor no trono. E aí, meus irmãos, Raabe diz, olha o que essa mulher diz para esses 2 espias: o seu coração vai se convertendo ao Deus de Israel, ao Deus hebreu. Ela diz para esses 2 homens, depois que o rei bate, olha, tem 2 homens aí, por quê? Porque Josué, sucessor de Moisés, Moisés se encerra lá pelos últimos capítulos, né? Deus toma Moisés lá pelos últimos capítulos de Deuteronômio, e aí, no primeiro capítulo de Josué, Deus chama Josué para ser o sucessor de Moisés, sim ou não? Quem já leu? Deus diz para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo, tem bom ânimo, não esmoreça, não desanime. Balança o crente que está do teu lado, diz para ele: não esmoreça, não desanime, acorda, continua seguindo em frente. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito com você, aleluia. Vamos descobrir qual é esse propósito que Deus tem na nossa vida, glória a Deus. Não desanime, eu serei contigo. Todos que exercem liderança não podem desanimar, todos que exercem influência não podem ser um líder desanimado, cabisbaixo,
moribundo. Imagina, se subisse no púlpito para falar e contar apenas testemunhos, né? Não ia ficar ninguém, ia perguntar na igreja, irmão, como é que você está? Estou mal, todo mundo ia ser uma crise generalizada dentro da igreja, todo mundo moribundo. Então, por isso que Deus diz a Josué, seja forte, corajoso, tá? Valente. Deus conta com líderes assim, corajosos, valentes, que se movam pela fé. Mas voltando para Raabe, vamos lá. E aí, queridos, Josué agora, guiando este povo, porque o povo está sem líder, Moisés, Deus chama Josué, Josué aceita a incumbência, ouve Deus, e aí, quando a gente ouve Deus, a gente se torna gigante, meus irmãos. Então, ele vai guiando o povo, Deus vai comigo, glória a Deus, aleluia, e Deus vai comigo, e aí, Deus disse assim, é Jericó, vai tomar Jericó, vamos tomar Jericó. Aí, Josué disse assim, vai 2 espias lá. E aí quando chega, porque Josué disse assim, vai para observar a terra e caminhar. Eles foram para onde? Para o prostíbulo. Quer dizer, eu acho que nem caminharam, mas tudo estava dentro do propósito de Deus, Deus sabia todas as coisas. Chegaram lá e ouviram o que tinham que ouvir. E aí quando chegam lá, a notícia já estava que eles já tinham saído do Egito, esse Deus já tinha aberto o mar vermelho, esse Deus já tinha dado vitória sobre a primeira vitória da nação hebreia sobre os reis Seom e Og, tá? Os reis amorreus. E por que essa referência? Porque o próprio Davi depois cita lá, né, no Salmo de número 136, dizendo, o Senhor com mão forte, braço estendido, livrou Israel, dando vitória sobre os reis Seom e Og. Louvai ao Senhor dos senhores, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por que essa referência? Porque depois do Egito, as nações mais poderosas eram os amorreus. Então, se eles já saíram, se esse Deus já tirou a sua nação do Egito e já destruiu os deuses dos amorreus, ou o rei dos amorreus, a ponto de abatê-lo, o texto diz, eles abateram. Uma nação que não tinha estratégia de guerra, uma nação que saiu do Egito sem arma nenhuma. É fácil quando você tem estratégia de guerra, é fácil quando você tem armas para lutar, mas a nação de Israel saiu sem armas e não tinha estratégia. Por quê? Porque era uma nação escrava. O que escravo entende de guerra? Nada. Então, não tem jeito, vai chegar aqui. E aí quando esses 2 homens entram no estabelecimento, Raabe já estava torcendo, fazendo festa, né? Era ela e Deus ali, ela querendo conhecer este Deus, né? Estava todo mundo abatido na cidade, mas ela estava festejando, porque ela não podia mostrar a sua felicidade, porque senão ia chamar ela de vira-folha, sabe quando você muda de time, aquela brincadeira que faz, virou a folha, tá? Então ela tinha que torcer por dentro, ela não podia mostrar a sua alegria, porque o seu coração já era do Deus de Israel, é igual aquela criança. Quando o presbítero Manuel começou a cantar aqui, eu lembrei daquela criança teimosa, que o pai chegou para ela e disse assim, olha, você vai ficar sentada aí nesse banco, e não vai sair. Ela disse assim, eu fico sentada, mas por dentro eu estou pulando. Era isso que estava acontecendo com Raabe. Por fora ela tinha que mostrar triste, mas por dentro ela estava torcendo. Então, quando ela vê esses 2 homens no seu estabelecimento, já estou caminhando para o final, dê um glória a Deus, aleluia. Então, quando ela vê esses 2 homens, ela esconde esses 2 homens no telhado. O rei chega, ela diz assim, olha, eles já saíram de fato, estiveram aqui, mas foram embora, vai correndo para ver se vocês ainda acham esses homens, porque o portão já se fechou, e da cidade, e era um portão fortificado. As muralhas de Jericó, os historiadores dizem que dava para passar 2 carroças, uma indo, outra vindo, 2 carros, imagina 2 carros trazendo para o nosso tempo, 2 carros indo e vindo,
sobre essa muralha. O povo de Jericó se gabava por essa muralha, porque era intransponível. Então, ela escondeu esses dois homens. Antes de dormir, ela subiu no telhado e foi conversar com esses homens. E o que foi que ela foi fazer? Ela foi pregar para esses dois homens. Ela disse assim: olha, nós temos ouvido a história do Deus de vocês. Como este Deus tem dado vitória. Agora, o nosso coração está desfalecido diante de vocês. E toda Jericó, ela entrega o segredo, ela entrega a chave da cidade. Ela disse assim: olha, é como se ela estivesse mandando um recado. Diz para o chefe lá, que é Josué, que ela não sabia quem era. Diz para o chefe lá que toda a cidade está em estado de depressão. Você sabe o que é você passar por Dallas e ver todo mundo de cabeça baixa, deprimido, porque está a ponto de ver uma guerra vindo, e eles se sentem tão fracos que não conseguem, vamos morrer, não tem jeito, vai se acabar tudo, e não tem mais ânimo. Ela está dizendo assim: a cidade está sem ânimo de lutar, a cidade já está com a certeza da derrota, a cidade já tem certeza, o rei, os soldados, o exército, todo mundo já sabe que vai perder, porque o Deus de vocês é um Deus poderoso, não tem quem pare este Deus, não tem quem derrote esse Deus. Então avisa que toda a cidade está desmaiada, desvalecida, em estado de depressão. Agora, olha só, essa mulher, encerro agora, ela disse assim: olha, eu peço apenas uma coisa para vocês. Olha o pedido dessa mulher, olha o pedido dessa mulher, porque hora nenhuma o texto sagrado falou da família dessa mulher, hora nenhuma o texto sagrado falou das irmãs ou dos irmãos dessa mulher, sim ou não? Não falou. Ou seja, essa mulher, ela levava uma vida solitária, só Deus sabia a história, a dor, porque Deus, meus irmãos, conhece a nossa dor. Quando Deus falou com Moisés, diante da sarça, Deus disse para Moisés: Moisés, em Êxodo capítulo 3, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, e eu conheço a sua dor. Deus apenas não vê, mas Ele conhece. Deus conhece o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa vida. Deus conhecia o coração dessa mulher. Deus conhecia que essa mulher não queria estar nessa situação. Deus conhecia que essa mulher sonhava. É claro que essa mulher sonhava, meus irmãos, porque o único ser humano, o único ser vivo na face da terra que Deus deu a capacidade de sonhar, somos nós. De sonhar, de visualizar um futuro melhor, uma vida melhor, uma conquista. Então Deus sabe que sonhamos. Essa mulher é um ser humana. Deus sabia que essa mulher também sonhava. Mas olha o pedido que essa mulher faz. Ela diz para esses dois homens: encerra agora. Estou como o pastor do Egito, que pregou aqui alguns dias atrás. Toda hora ele diz que vai encerrar. Então, meus irmãos, Deus conhecia, olha o que ela diz. Ela disse assim: assim como eu usei de bondade para vocês, de misericórdia com vocês, usem de misericórdia com a minha casa. Que casa? Com a minha família. Que a morte não chegue na casa dos meus pais, dos meus irmãos. Que coisa linda. Olha o coração desta mulher. Como é que julga esta mulher? Um coração perdoador, um coração curado. Aqueles que não queriam ficar perto, aqueles que tinham vergonha, aqueles que tinham vergonha da sua história, da sua vida, aqueles que mudavam de esquina quando passava por ela, aqueles que não cumprimentavam quando ela acenava com a mão, aqueles
que viravam o rosto para dizer que não estava enxergando ou vendo, ela diz: tenha misericórdia da casa do meu pai. Olha, em que nós somos melhores do que essa mulher. Olha o coração curado dessa mulher. Essa mulher tinha um coração sarado. E os espias disseram: bem certo, que pela nossa vida, todos aqueles que estiverem na sua casa, dentro da sua casa, não morrerão. Coloca um fio de escarlate na janela por onde você vai nos descer. Porque ela desceu, os espias, pela janela, e aí coloca um fio de escarlate. Para que esse fio de escarlate? Para identificar a casa? Porque a casa de Raabe era em cima da muralha? Não, porque ele já sabia onde era a casa. Mas o fio de escarlate era um sinal da proteção. Quando a muralha de Jericó desceu, porque ela não caiu nem para a direita nem para a esquerda, ela desceu, ela afundou. Foi o próprio Deus que esmagou, que colocou para baixo o orgulho da nação de Jericó, as suas muralhas. Deus é aquele que derruba muralhas, aleluia. Deus é aquele que derruba muralhas na nossa vida. Todas as muralhas que têm se levantado na sua história, Deus é aquele que pode abater as muralhas e destruir as muralhas. Então, este cordão, este fio de escarlate, simbolizava o sangue de Jesus, simboliza o sangue de Jesus, proteção. A sua casa está guardada, a sua família está guardada, existe o cordão de escarlate, existe o sangue protetor. Foi este mesmo sangue, esta mesma marca, esta mesma cor, que foi colocado no umbral da porta, quando o anjo da morte passou no Egito, aonde havia a marca do sangue, ele estava proibido de entrar. Existe a marca do sangue no seu coração, existe a marca do sangue no seu coração, existe a marca do sangue protegendo a sua casa, a sua família, os seus. Toma posse nessa noite, existe a marca do sangue que protege o seu lar. A casa de Raabe foi a única que ficou de pé. Toda a muralha caiu, a única que ficou em pé. A única que ficou em pé. E quando os espias chegaram para Jericó, para Josué dar o relato, eles simplesmente hackearam a mensagem de Raabe. Eles simplesmente fizeram um plágio da mensagem de Raabe. Eles disseram assim: tão certo que o Senhor tem nos dado a Jericó, todo o povo está com o coração abatido. Deus já nos tem dado. Olha a fé deles. Ou como a pregação de Raabe, mexeu com o coração desses dois espias. Tão certo que Deus tem nos dado Jericó. Deus tem te dado vitória nessa noite. Deus te escolheu porque Ele tem um propósito. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Não leve uma vida egoísta, pensando apenas em você. Queira descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Se envolva no propósito de Deus. A melhor coisa deste mundo é você estar alinhado ao propósito de Deus. A melhor coisa deste mundo é você estar na direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, vai vir luta? Vai, mas você vai vencer as lutas. Quando você está alinhado na vontade de Deus, os problemas surgem? Surge problema, mas você tem uma promessa, você está debaixo de um propósito, você está debaixo de uma direção. Aleluia, Deus, aquele que deu o propósito, aquele que deu a direção. Se tiver mar pela frente, Ele abre o mar. Se tiver exército, Ele destrói o exército. Se tiver muralha, Ele abate as muralhas, porque você está no propósito, na direção de Deus. Agora, não queira dar um passo fora da direção, não queira dar um passo fora do propósito, não avance fora do propósito de Deus. Queira estar no centro da vontade de Deus. Foi tão forte isso, que quando Mateus foi fazer a árvore genealógica de Jesus, quem estava lá?
Raabe, a meretriz, estava lá, a mulher, porque antes de ser ou de estar, ela é mulher. Você pode estar em uma situação difícil, mas Deus lhe identifica como homem, como uma mulher que está diante do propósito de Deus. Você pode ter levado uma vida difícil, uma vida complicada, as coisas podem ter sido difíceis e complicadas para você, mas Deus te vê como uma mulher, como um homem, e Ele escolhe as coisas improváveis desta vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que confunde o homem. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe aquilo que é loucura para o homem para confundir os sábios. Sim ou não? Deus é assim. Deus olha para um menino e vê um rei. Deus olha para outro menino e vê um profeta. Deus é assim. Deus olha para um perseguidor e vê um apóstolo. Então não é a sua história que vai influenciar ou vai ditar o seu futuro, mas é o propósito de Deus, é se render a este propósito e se entregar para viver esse propósito. Aleluia! Quantos querem viver o propósito de Deus? Quantos querem viver a plenitude desse propósito? Pai Celeste, ouvimos a tua mensagem, ouvimos, Senhor, que tu és um Deus de propósito. O Senhor tem propósito, o Senhor, na nossa vida. Deus, existem pessoas que ainda não descobriram qual é o propósito, outras, Senhor, até hoje não tinham se atentado, estão vivendo o Senhor por viver. Senhor, existem pessoas que vão ouvir essa mensagem, Senhor, pela internet, pelas mídias sociais. Eu te peço, Senhor, que essa mensagem toque no coração daqueles que estão aqui e daqueles que estão longe e que ouvirão essa mensagem. Pai eterno, e se rendam ao teu propósito, busquem o teu propósito, queiram descobrir o teu propósito. Pai eterno, se tornem apaixonados pelo teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro e abençoo, Senhor, o teu povo, a tua igreja, a tua escolhida, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, aleluia, e diz para ele: você não esquece, coloca isso no coração, você tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito com a sua história. Aleluia, queira viver esse propósito, nosso pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quanto for abençoado com esta palavra, aleluia, graças a Deus, irmãos.